No status de hoje, vamos conversar com o oftalmologista e cirurgião de olhos, Dr. Mauro Chies, sobre o junho violeta, o mês que dá destaque à doença ocular chamada ceratocone. Mesmo que junho já esteja acabando, nós precisamos alertar para as causas, sintomas e a importância do diagnóstico precoce, que pode prevenir uma eventual perda visual. O negócio é sério então, né, doutor Mauro? É bem sério. Tudo bem, Ali? Tudo bem, seja bem-vindo ao Status, agradeço muito por ter aceitado. Um prazer. Ele que já é nosso parceiro da Bitcom TV, agora está aqui comigo. Um prazer, obrigado. Vamos lá, doutor. Para quem não sabe o que é ceratocone, eu também não sei, não entendo. O que é essa doença, doutora? É um palavrão quase, né, Ali, que à primeira vista assusta um pouquinho, mas o ceratocone é uma patologia oftalmológica bastante comum e está associada a um tipo de grau especial chamado astigmatismo. Então, é um tipo especial de astigmatismo, que a gente chama de irregular, e que, quando avançado, causa uma série de problemas mais sérios à visão. Então, em razão disso, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançou essa campanha, que é o Junho Violeta. É considerado um mês de conscientização a respeito dessa patologia, então, o ceratocone. Mas, enfim, é uma doença muito comum, no passado muito pouco diagnosticada, mas hoje, felizmente, nós temos meios de descobrir até bastante precocemente se ela existe, se ela está presente ou não. Foi bom que tu tocou na palavra precocemente, porque também veio a dúvida de que idade. Tem idade para ocorrer? Bebês, adultos, mais velhos? Aonde ela começa essa doença, doutor? É mais comum em jovens. Geralmente, na infância, ela não se faz presente, não se faz o diagnóstico na infância, mas por volta da adolescência, em geral, se começa a perceber os primeiros sinais, né, e sintomas dessa patologia. E é importante ressaltar que ela é progressiva, ou seja, ela costuma ficar pior à medida que o tempo passa. E há maneiras de se frear o avanço dessa patologia, dessa doença, e outras maneiras de se corrigir os danos já causados por ela. Mas, em geral, como eu havia comentado no início, é uma patologia que acomete mais pessoas jovens, por volta dos 20 anos de idade. Já que tu comenta que é mais para os jovens, como é que essa gurizada se queixa? Quais são os sintomas para a gente estar alerta para as nossas crianças aí, né? Esse é um grande problema, porque geralmente, assim como outras patologias oculares, e em geral, na área médica, os sinais precoces, as queixas são muito vagas, são muito pequenas, o que acaba atrasando em muito o diagnóstico. Então, só existe uma maneira de se fazer um diagnóstico precoce, é através de uma consulta básica de oftalmologia, onde o oftalmologista, em suspeitando da presença dela, vai então buscar, através de alguns exames mais específicos, a confirmação ou a exclusão dessa possibilidade. Entendi. E para a gente alertar pais, enfim, ou até o pessoal que nos assiste, e a gurizada, os jovens, como é que fica a visão deles? Tu consegue dar assim, alguns sinais para a gente começar a ficar alerta? Pois é, existem alguns sinais, alguns sintomas que são bastante associados ao ceratocone. Mas, em geral, todos os distúrbios oftalmológicos que causam dificuldade visual, por exemplo, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, causam basicamente o mesmo sintoma no paciente, que é a visão borrada, a visão turva. No ceratocone existe, às vezes, presente um sintoma diferente, que é a diplopia, a visão dupla. Dupla. É. Então, isso é um sinalzinho de ceratocone, evidentemente. Ou a poliopia, que é a visão múltipla, ou seja, se formam várias imagens no lugar de uma. E existem outros sintomas que não são diretamente relacionados à visão em si, mas ao olho, e o principal deles é a coceira. Quase todo paciente que tem ceratocone tem também associado um certo grau de alergia ocular presente. E o ato, inclusive, de coçar os olhos
piora em muito o ceratocone e é capaz de sozinho fazer com que ele avance. Gente, é muito sério. É. Às vezes a gente não dá bola, né, para aquela coceirinha ou aquela visãozinha dupla. É para realmente ficar alerta, né, doutor? É verdade. Então, coçar os olhos nunca é bom em nenhuma circunstância, até porque a gente acaba, não é, levando, e especialmente agora em tempos de Covid, levando algum patógeno para bactérias, né? Sujeira. bactérias, vírus, enfim. Então, coçar os olhos não é uma boa em nenhuma circunstância. Entendi. Mesmo ela sendo uma doença progressiva, só para a gente finalizar e ficar bem entendido, ela tem cura, a gente tem como estacioná-la. Como é que é o tratamento dessa doença? Excelente pergunta. É muito personalizado, porque não existe um consenso no tratamento. Existem várias soluções e cada uma dessas soluções pode ser empregada em determinado momento da doença e em conjunto com outra solução. Então, a análise do tratamento no ceratocone é muito personalizada. Existe a necessidade de se customizar esse tratamento, inclusive no mesmo paciente, porque nem sempre o olho direito e o olho esquerdo se comportam do mesmo jeito. Claro, até por graus, né? A gente tem diferença entre um e outro. Um é astigmatismo, e aí não sei o que, hipermetropia. Ele vai, Exatamente. cada um com o seu... A gente costuma dizer que as metades do corpo humano não são simétricas, não são iguais. E no que diz respeito às patologias oculares, isso é bem verdade. Às vezes tem um olho que tem uma visão muito ruim e um ceratocone bem avançado, e no outro olho não. Tá, mas se eu entendi, ela tem cura então? A Sim. gente consegue zerar? Sim, existem alguns tratamentos cirúrgicos, então existe uma sequência lógica no tratamento. Se começa sempre, nos casos mais leves, usando óculos e lentes de contato especiais para essa patologia. Depois disso existem tratamentos já cirúrgicos, eu posso citar aqui 3 mais comuns, que são o cross-linking de colágeno, o implante de anéis intracorneanos e, por último, o transplante de córnea. Aliás, o transplante de córnea é um tratamento, digamos assim, bem avançado do ceratocone. Quando a gente não consegue mais, através dos outros métodos, conter a doença ou melhorar a visão do paciente, se recorre então ao transplante de córnea. E no Brasil, e assim como em outros lugares do mundo, a maior indicação para transplante de córnea nos pacientes é justamente o ceratocone. Tu vê, né? Muito bom ter esclarecido nossas dúvidas, ter alertado as pessoas de como prevenir, como tratar. Então deixa aí um conselho para todos aí que estão com alguma duvidazinha em casa, os caminhos a seguir para a gente então finalizar. Eu acho que doutor. o conselho mais importante que se pode dar, na verdade, são 2. Em primeiro lugar, não coçar os olhos, que isso nunca é bom. E em segundo, fazer uma visita ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, mesmo que a pessoa sinta-se bem ou que presuma não existir nenhum problema. Muitas vezes o médico é capaz de fazer um diagnóstico bem precoce e muito importante para o controle de determinada doença, inclusive o ceratocone. Obrigada, doutor. Foi muito um prazer. bom. Obrigado. Então, pessoal, previnam-se. Façam suas consultas anuais e não deixem passar coisas tão importantes para a nossa saúde. Agradeço, doutor Mauro, por ter vindo aqui ao Status, agradecer a Sacaro por nos receber aqui. E quem precisar, entre em contato que ele vai estar disponível. Obrigada, foi um prazer. O Status termina aqui com o doutor Mauro Quez.